Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos amigos, irmãos, discípulos ao corpo de Cristo. Deus vos abençoe. Você que já é inscrito no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Isso faz com que o YouTube ele indique os nossos vídeos a muito mais pessoas. E você que está nos assistindo pela primeira vez e gostou, curta, comente e compartilhe e se inscreva no nosso canal para receber as notificações de todo o material que estaremos disponibilizando todas as semanas. Temos outras mensagens, séries, seminários, cultos do nosso ministério que com certeza vai edificar a sua vida. Indicamos que você entre no canal, se inscreva e se aproprie de todo o material disponibilizado e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Papel e caneta na mão, Bíblia e mente aberta e vamos para a continuação do nosso tema. Apostasia pessoal 6, o número de homem na esfera pessoal. Aqui já queremos quebrar e refutar todo e qualquer sofisma e trazer a nossa mente cativa ao conhecimento de Deus, sobre toda a mentira e conceitos impregnados na mente através de filmes, desenhos, programas de TV, livros, documentários, ensinamentos falsos, especulação, imaginação demoníaca, toda mensagem subliminar caia por terra em nome de Jesus. Queremos, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito de Deus, mostrar que a apostasia ela precisa ser retirada, refutada, deixada para trás de nossas vidas e para todos aqueles que neste tempo estão vivendo em dois pensamentos. Veremos neste estudo a conclusão da compreensão que temos desta parte do livro de Apocalipse, capítulo 13, o número da besta, o famoso conhecido 666, 666, que na nossa compreensão nos revela a conclusão da apostasia nestes três níveis que estamos estudando: o número de homem na esfera política, o número de homem na esfera teológica e o número de homem na esfera pessoal, 666, culminando no auge da apostasia, o cenário perfeito para a entrada do anticristo, os que dão as costas para a verdade, que é Cristo, e se alinham diretamente com o anticristo. Venha comigo e vamos ver como isso vai acontecer. Veja esta imagem, apostasia pessoal, o número de homem na esfera pessoal. Até muito bonito esta imagem, né? Esse número 6, todo em fogo, mas de fato é isso mesmo, é para chamar a nossa atenção, que realmente aqueles que estão cuidando para não terem esta marca nas suas vidas, porque certamente terão as chamas eternas na sua vida. Então, vamos fugir disso. Veja o que escrito está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 ao 18, diz assim: Então eu vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Então, a aparência de cordeiro, aparência de Cristo, com 2 chifres, autoridade política e autoridade religiosa, mas a sua fala não é com a vontade de Deus ou com a verdade. Não, ela é contrária, é a apostasia. Ela vem falando a ideologia do dragão, a vontade do dragão, a voz de dragão. Ok? Continue comigo aqui. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome, que é o nome da besta ou o número do seu nome.
Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. É o 6 nas 3 esferas, nos 3 níveis. Nível político, teológico e pessoal. Esse é o entendimento que nós temos. Mas como nós lemos aqui neste capítulo 13 de Apocalipse, vamos entender melhor, já que nós falamos de bestas, né? Então veja essa próxima imagem aí comigo. Quem e o que será a primeira besta de Apocalipse, capítulo 13? Veja essa imagem, então aí, ó, realmente isso é uma representação da velocidade, da gravidade que vai ser esta pessoa, essa referência a essa pessoa que vai culminar em uma pessoa que terá grande poder, autoridade e ferocidade no seu objetivo. Acompanhe comigo agora a segunda imagem. Olha essa imagem aí, ó. É o que nós já temos falado até aqui nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, volte atrás e assista e se aproprie do conhecimento que há nos vídeos anteriores. A apostasia política global. O primeiro 6, o número de homem na política. Um líder político. Quem é ele? O anticristo. Veja o que escrito está em Salmo capítulo 2, versículo 1 ao 3, assim. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Olha só, né? Então, adianta o quê? Aqui o salmista Davi, tomado pelo Espírito de revelação de Deus, profetizando, trazendo um conhecimento a nós, dizendo, olha, não somente nos tempos anteriores, mas no tempo futuro, no tempo aonde, de fato, o Senhor Jesus vai voltar, os governantes não querem mais saber da moral e da decência, dos princípios de Deus que estão revelados na sua palavra. Eles querem do homem, pelo homem e para o homem. Do homem, pelo homem e para o homem. Querem realmente refutar aquilo que nós cristãos cremos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então esse é o primeiro nível do número 6, o número de homem, a apostasia política global. Os homens querem desfazer, despedaçar aquilo que os poderia amarrar a Deus, aos seus princípios, à sua moral, à sua decência. E aí você sabe, as leis que nós temos, cada dia mais e mais sendo aprovadas, sendo discutidas, refutadas e retiradas dentro dos congressos nacionais e congressos internacionais em outras nações, né? Temos aí discussões a nível de pedofilia, a nível, enfim, meu Deus do céu, quantas leis aí que estão realmente desamarradas, despedaçadas com a moral e a decência de Deus, ok? Veja ali o que escrito está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Veja bem. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado. Quem é esse homem? O anticristo, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, ok? Então ali o apóstolo Paulo já falando em 2 Tessalonicenses sobre este assunto, que a apostasia, ela antecede o anticristo e consequentemente a volta de Cristo, porque Cristo vai vir para derrotar o anticristo. Cristo contra o anticristo. E a apostasia é ela que faz o quê? Faz toda a pavimentação para que ele adentre na esfera política, na esfera, juntamente ali com o falso profeta, na esfera teológica. Ok? Leia comigo então agora Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 5, que diz assim. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como o de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
o seu trono e grande autoridade. Então o anticristo, ele vem no poder do grande dragão, ele vem no poder de Satanás, ele vem no poder do diabo, né? A grande serpente, aquela que desde o Éden cresceu e agora se torna um dragão, no livro de Apocalipse nos revelado com grande poder e autoridade, ou seja, finalizando o seu tempo. Finalizando o seu tempo. Acompanhe comigo ali, ó. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear com ela? A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Então aqui está a autoridade dada pelo grande dragão ao anticristo, a essa primeira besta que nós estamos aqui identificando. Isso é do homem, pelo homem e para o homem. É o homem tomando uma posição na esfera política para realmente fazer a vontade do dragão. Acompanhem comigo então essa próxima imagem. A segunda besta do Apocalipse 13, quem e o que será? Vamos lá? Vamos ver ali, olha ali, ó, essa imagem, então ali parece um carneiro, mas é uma besta com 2 chifres, né? Vamos ver. O que é? Olha essa segunda imagem, é a apostasia teológica, isto. Então, vamos lá, ó. O segundo 6, o número de homem na teologia. Um líder que conecta a política e a religião com grande influência, que nós bem conhecemos, que escrito está, é o falso profeta. Ele culmina em uma pessoa, né? Então, entre tantos falsos mestres, entre tantos falsos profetas que estão espalhados pelo mundo, vai se levantar um com tamanha influência, com tamanha aparência, ali como nós lemos, aparência positiva, né? Ele é extremamente influente, que vai culminar no o falso profeta, que vai estar junto com o anticristo, enganando as nações, enganando o povo de Deus, inclusive. Acompanhem comigo o que escrito está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que nos diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Vejam o que eu falei no vídeo anterior. Assistam, por favor. Heresias destruidoras, chegando a negar o quê? O soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então aqui agora nós vemos do homem pelo homem. Agora é o homem na esfera teológica fazendo os seus caminhos. Por que a esfera teológica é tão importante para o anticristo? Porque ela permeia todos os níveis da sociedade, desde a classe mais baixa à classe mais alta. Todos acreditam, todos creem em alguma coisa. Então ele vai usar da teologia e diversas teologias para poder ele adentrar na mente e na vida das pessoas em todas as esferas, em todos os níveis sociais da sociedade. Veja aqui o que escrito está em Mateus capítulo 7, versículo 15, 16, 22 e 23, nos diz assim. O próprio Senhor Jesus dizendo, olha, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônio? E nós não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, abertamente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal, a iniquidade, o pecado.
É muito sério o que o Senhor Jesus nos traz de entendimento, de revelação, para que nós, neste tempo, nós venhamos a ter cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas que estão no meio do corpo de Cristo, que estão no meio da igreja. Então, meu irmão, vigia, por favor. Por isso você deve ler a palavra e ter intimidade com o Espírito Santo para a revelação da palavra na sua vida. Amém? Escrito está em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 14, assim. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Repetindo. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra. Como já falei, então este cordeiro que se parece com Jesus possui 2 chifres que simbolizam a autoridade política e a autoridade teológica ou religiosa, como você entender. Então ele vai utilizar desses 2 poderes para influenciar, para enganar. E a sua voz, ela é de dragão, ou seja, a ideologia do dragão. A vontade do dragão é que essa besta estará fazendo. E ela tem a aparência de cordeiro porque vai enganar, vai parecer com Cristo, vai falar bonitinho, mas na realidade ela está alinhada com o anticristo. Ok? Então veja a próxima imagem que nós temos aí. Apostasia pessoal. O terceiro 6. Agora nós estamos fechando esse entendimento, esta compreensão e esta conclusão do 666-666, o número da besta, com o terceiro 6, o número de homem na vida de cada indivíduo. Todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser feliz. Então veja essa imagem, a intenção é que ela fale com você, que ela impacte você, uma pessoa ali, uma mulher que representa homens, que representa a humanidade, com uma serpente enrolada em seu pescoço. Então a apostasia pessoal nada mais é do que isso. É o terceiro 6, o número de homem na vida pessoal de cada um de nós. Todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser feliz. Quantas vezes você já não ouviu isso? Quantas vezes nós, líderes, já não ouvimos isso? Quantas vezes nós já não ouvimos líderes falando algo semelhante a isso? Mas a palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, capítulo 14. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é todos os caminhos que levam a Deus, não. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Só há um caminho. E esse caminho nós bem conhecemos. É Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, o verbo de Deus. Amém? Vamos lá. Agora, então, nós temos esse entendimento ali, do homem pelo homem, agora é para o homem. Vamos ser felizes, vamos mudar as leis para agradar todo mundo, vamos mudar as teologias para agradar todo mundo, as igrejas inclusivas, aqui o que não podia agora pode, enfim, aquela coisa toda, né? Então, mudando leis para agradar todo mundo e para impor sobre outros, agradar grupos X, e impor sobre grupos Y, vamos mudar a teologia para agradar grupos X e para prejudicar grupo Y. É assim que funciona. É o número de homem, é o número da besta nas 2 esferas, política e teológica. E agora na parte pessoal, ou seja, do homem, pelo homem e para o homem. Veja o que Timóteo ouve acerca do apóstolo Paulo, para que ele se cuidasse, e hoje vem a mim e a você também. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Cauterizada por quem? Pela apostasia. Por quem? Pelo espírito do anticristo. Por quem? Pelo falso profeta. Ok? Então, meus queridos,
Em o nome de Jesus estamos sendo libertos, porque conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, se até então, essa ideologia de Satanás, esse número estava sendo impresso na sua mente, no seu coração, e as suas ações reproduziam essas intenções, que em nome de Jesus, a partir de agora, você repreenda em o nome de Jesus, retire da sua vida toda a influência maligna e demoníaca, como o apóstolo Paulo, ele já trazia orientação a Timóteo, um jovem pastor, e hoje a mim e a você. Esta mesma influência que nós devemos cuidar, porque muitos vão abandonar a fé. Eles vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso pode, isso não pode, tem que ser assim, tem que guardar isso, tem que guardar festa, tem que guardar dias, tem que isso e aquilo. Não, não, ei. Então, receba conhecimento, receba entendimento, receba revelação, em o nome de Jesus. Tais ensinamentos são de homens hipócritas, porque eles falam para os outros fazer, mas muitas vezes eles não praticam, eles não fazem tais sacrifícios, né? São pessoas mentirosas e que têm a mente cauterizada. Você explica para elas e elas não entendem, não compreendem. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Está escrito sobre isso. Ok? Veja que novamente o apóstolo Paulo está falando ao Timóteo agora uma segunda carta, a segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, que nos diz assim: saiba disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão presunçosos, os homens serão arrogantes, os homens serão blasfemos, os homens serão desobedientes a pais e mães, os homens serão ingratos, os homens serão ímpios, os homens serão sem amor pela família, os homens serão irreconciliáveis, os homens serão caluniadores, os homens serão sem domínio próprio, os homens serão cruéis, os homens serão inimigos do bem, os homens serão traidores, os homens serão precipitados, os homens serão soberbos, os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastam-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conduzem mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Meu Deus, não preciso explicar. A própria leitura e o Espírito Santo lhe deu entendimento para ver que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Será que estamos nesses dias? Será que é isso que está acontecendo na nossa sociedade moderna como nós conhecemos hoje? Será? Eu creio que sim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 4, o apóstolo Paulo novamente fortalecendo esse entendimento aqui que agora é o homem, tudo feito para o homem agora é para o homem, vamos ser felizes. Todos os caminhos levam a Deus, o importante é ser feliz. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. É o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo cada vez mais e mais denominações sendo abertas para a inclusão. De fato, o evangelho ele é inclusivo. Ele não é como muitos pensam, ele é inclusivo, ele inclui as pessoas, ele veio para salvar, é para os doentes, é para os enfermos, mas é para que a verdade liberte as pessoas. E o que está acontecendo hoje? Se altera a Bíblia, se retira versículos específicos da Bíblia para incluir, e assim por diante, alterando, mudando, sangrando a palavra de Deus, retirando coisas que não gostam, que não querem, que não compreendem de forma correta, e assim conduzem denominações, conduzem congregações naquele formato que, entre aspas, dizem inclusivo. Só que realmente o evangelho é inclusivo, mas ele nos transforma de dentro para fora, porque a nossa salvação ela é orgânica, é de dentro para fora que acontece a salvação. É de dentro para fora.
E isso é importante que a gente entenda. A salvação, ela acontece de forma orgânica, de dentro para fora. Por isso que nós não devemos nos apegar a usos e costumes, porque a salvação começa de dentro para fora. Ela é orgânica, ok? Acompanhem comigo então ali, quero trazer agora duas referências que o nosso Senhor Jesus nos trouxe, os dois senhores e o jovem rico. Veja essa imagem, então ali uma pessoa pensando entre Cristo, entre o Evangelho, entre a verdade, entre as coisas eternas e as coisas perecíveis, as coisas aqui da terra. Então leia comigo ali, ó. Do homem pelo homem e para o homem, todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser feliz. Escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores. O que isso significa? O que Jesus está falando através deste versículo? Ele está dizendo que não é o dinheiro propriamente o dinheiro, mas é o que o dinheiro traz de benefício para o homem. Que são o quê? São prazeres, conforto, luxo e assim por diante. E as pessoas, em vez de viverem uma vida diferente, aproveitarem a sua saúde, a sua família, o seu tempo, o convívio, a adoração, a intimidade, o relacionamento com Deus, priorizam a busca do dinheiro para tentar aumentar os seus ganhos, aumentar a sua renda, aumentar os seus bens e perde a intimidade com Deus, perde a intimidade com a sua família. A grande maioria, infelizmente, acaba perdendo a própria saúde em busca do tesouro escondido, como se diz, né? Então Jesus está dizendo: ei, meus queridos, deixa eu dizer para vocês, não tem como servir dois senhores. Vocês não podem servir aos seus prazeres, vocês não podem servir ao dinheiro, ao que o dinheiro pode lhe trazer, prazeres e assim por diante. Não. Há somente um Senhor que vocês devem adorar, servir e seguir e agradar. Não tem como agradar os dois. Então é isso que ele está colocando, nos colocando o entendimento para que a gente entenda que devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Não tem como agradar dois senhores, ou é um ou é outro. Então, vai recebendo entendimento aí. Lucas capítulo 18, versículo 21 a 25, nos traz mais um entendimento sobre e para o homem, né? A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me, disse Jesus, né? Ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era um jovem muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui está uma situação que acabou acontecendo quando Jesus estava pregando o Evangelho. Um jovem temente ao Senhor, mas muito rico, porque eles têm esta bênção trazida por Deus ao pai Abraão, né? Deles é uma característica dos judeus, é serem abençoados prosperamente. Então ele era muito rico, um jovem muito abençoado financeiramente, e ele diz: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, tem que obedecer a alguns princípios, alguns mandamentos. E ali Jesus estabeleceu e mostrou para ele alguns que seriam relevantes. E ele disse: a todos esses eu tenho seguido. Eu tenho amado os meus pais, honrado os meus pais, amado a Deus. Eu tenho seguido todos esses princípios. O que mais me falta? E Jesus disse: olha, te falta uma coisa. Vende tudo, dá os teus bens aos pobres e vem e me segue. Que daí eu vou fazer de você um discípulo de honra. Provavelmente poderia fazer de você um apóstolo. E ele entristeceu-se porque ele tinha muitas riquezas. Esse é o entendimento, essa é a compreensão. Não tem como nós servirmos dois senhores. Ou nós vamos amar a um ou odiar ao outro. Então é essa a compreensão e entendimento que precisamos ter. Buscar ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não estou dizendo com isso que nós não devemos
manter os nossos compromissos, que nós não temos que trabalhar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em priorizar, em dar um tempo especial para Deus, amá-lo de todo o nosso coração. Amém? É isso que nós estamos falando. Então, é não querer os prazeres deste mundo, ok? Em primazia. Escrito está em Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 13, assim: E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará. Por que o amor de muitos vão esfriar? Porque a maldade tem aumentado. E é o que nós temos visto todos os dias, infelizmente, terrível o que está acontecendo em nossos dias. Pais matando os filhos, filhos matando pais, pessoas de forma assim, inimaginável, cortando as pessoas, meu Deus, mães jogando filhos nos rios, cortando em partes, enfim, coisas terríveis, agredindo, empurrando as crianças escadaria abaixo, enfim, coisas das mais terríveis, nunca imagináveis estão acontecendo em nossos dias. E por essa razão, o amor de muitos esfriará. Que não seja o meu amor, que não seja o teu, que nós venhamos a confiar em Deus e crer que há mudança, que há arrependimento, que há salvação, que há ainda solução para os seres humanos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para nós mesmos, em o nome de Jesus. Amém? Não vamos perder a esperança, não vamos esfriar o amor que há em nós. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, em nome de Jesus, tenha esse entendimento. Não entre neste caminho que a apostasia tem trazido na esfera pessoal, do homem pelo homem e para o homem. Então o homem, muitas vezes, para querer se beneficiar, ele prejudica alguém. Não importa. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Se eu vou magoar, se eu vou machucar, se eu vou me apropriar de algo que a pessoa não quer me dar, eu quero ter o meu prazer. Eu quero ser feliz. Eu quero Então, não posso receber um não. Se para isso eu precisar ofender, me apropriar, eu violentar alguém, então, infelizmente é isso que tem acontecido, e que em nome de Jesus nós não venhamos a esfriar o nosso amor, ok? Porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, em nome de Jesus. Acompanhe comigo o que está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 15 ao 21, diz assim, Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita? Então ele disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Então agora descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Temos que saber administrar aquilo que o Senhor nos dá. O Senhor nunca vai nos dar em abundância para que nós venhamos a guardar, a colocar em celeiros. O que o Senhor nos dá em abundância para que possamos dividir com outros, que com a mesma bênção que somos abençoados, possamos abençoar a vida de outros. Amém? Então entendemos e compreendemos a verdade. A verdade é simples. A verdade é muito simples. Aquilo que o Senhor nos dá não é para nós desperdiçarmos, é para sabermos usar de forma correta. E a maneira correta é abençoarmos a nossa família e abençoarmos outros que não estão na mesma condição que nós. Amém? Escrito está também no livro de João, capítulo 8, versículo 51, assim: asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Opa, olha que interessante isso. Jesus está dizendo, olha, eu asseguro para vocês, se tem uma coisa que é certa se vocês guardarem as minhas palavras, jamais vocês verão a morte. Ou seja, a morte não é mais algo a ser temido. A morte não é algo a ser temido,
porque nós não veremos mais a morte se guardarmos as palavras de Jesus. O que acontece com muitas pessoas é que querem ser felizes agora porque só pensam para esta vida. Mas a vida é tão curta, então vamos aproveitar. Não, a vida é longa, ela é eterna, se nós escolhermos a maneira correta, escolhermos Jesus Cristo. Escrito está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23 e 24, assim. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, elas são do meu Pai, que me enviou. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo, olha, se tem que guardar alguma coisa no teu coração, guarda as minhas palavras, guarda as minhas direções, guarda o que eu tenho vos ensinado, o que eu tenho dito a vocês. Guardem no seu coração, porque se as minhas palavras estiverdes em vós, vocês pedirão a mim e eu os abençoarei, eu responderei às vossas orações, às vossas necessidades. Então, o Senhor fará morada em nosso coração, juntamente com o Pai, se nós guardarmos a palavra do Pai. Por que nós temos que guardar a palavra de Deus? Acompanhem por quê. Olhe por que nós temos que guardar a palavra de Deus. Veja nesta imagem aí, a marca da besta. As palavras da besta estarão na mente das pessoas. Sua ideologia. As palavras da besta estarão na mente das pessoas, sua ideologia. Isso é a marca da besta. Ou seja, em outras palavras, é os valores que as pessoas terão. A besta vai vender um valor, a besta vai vender um sonho, e elas vão se apropriar desse sonho, vão se apropriar deste valor e dizer, não, é isso que eu quero para mim, para minha nação, é isso que eu quero para minha casa, para minha família, eu quero isso. E aí vão andar naquele valor, naquele princípio que a besta está pregando, ok? Então, do homem, pelo homem e para o homem. Cuidado. Veja o que escrito está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 ao 11, as consequências de quem possui a marca da besta. Quem possui a marca da besta. Diz assim, então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos, vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. E tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Estes foram queimados. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo. E estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a sua própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusavam-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Veja que terrível será a consequência daqueles que possuem a marca da besta. Então, aqui é o período da grande tribulação. Um período terrível onde os juízos de Deus virão sobre aqueles que não querem ouvir a voz do Senhor, que se desviam da verdade, que dão as costas para a verdade. Infelizmente, nós temos que falar sobre isso,
Ou melhor, felizmente nós temos que falar sobre isso, e infelizmente muitos que hoje ouvem a verdade não amam a verdade, não querem a verdade, estão rejeitando a verdade. Então, meu querido, minha querida, que em nome de Jesus você esteja sendo marcado, mas não pela marca da besta, não pelo número 666, ok? Vamos fugir da apostasia. Veja o próximo slide. Fuja da apostasia. Veja essa imagem, ela é muito forte, mas é para isso mesmo. Nós temos que fugir da apostasia, porque a apostasia ela fulmina nisso, ou melhor, ela culmina nisso. Ela vai finalizar aí as pessoas que estiverem marcadas pela marca da besta. O que a apostasia produz na vida das pessoas, que é isso, dar as costas para a verdade, abraçando a mentira, é isso, vão cair num precipício. Vão cair num precipício. Escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 27, assim. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Que em nome de Jesus, hoje você aceite a Cristo Jesus como teu único suficiente Salvador e decida viver na verdade apenas, somente na verdade. Amém? Que essas palavras que estamos lendo aqui, o que Jesus já nos deixou estabelecido, porque são leis. Ele mesmo diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então Jesus está dizendo: ei, Pedro, quando Pedro ali disse: Jesus, não, tu não vai morrer, eu não vou permitir. Ele disse: não, homem, tu não entende, rapaz. Tu não entende, você pensa das coisas da terra, você tem que pensar nas coisas do céu, na eternidade. O sofrer agora, o morrer ali, esse sofrimento que eu vou ter durante aproximadamente algumas horas não é nada comparado com a eternidade. Então, meu querido, em o nome de Jesus, olha, refute isso da sua vida, tire isso da sua vida e da sua mente. Todos os caminhos levam a Deus, o importante é ser feliz. Em nome de Jesus, caia por terra essa mentira, essa maldita mentira. Não, só há um caminho, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, e nem sempre nós teremos as melhores coisas nesta terra, nem sempre. Às vezes acontecerão coisas ruins conosco, sim, mas Jesus está dizendo: ei, não temam a morte, porque aqueles que guardam as minhas palavras viverão para sempre comigo. Eu os ressuscitarei no último dia. Então vamos confiar nessas palavras. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Em nome de Jesus, nós não apostataremos da fé, nós não voltaremos atrás, nós não vamos voltar atrás. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Como Jesus disse aqui: do que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Se eu me deslumbrar com as coisas desta terra, com glamour, com honra do homem, com dinheiro, com prazeres, com bebidas, com comida, com mulheres, com homens, enfim, seja lá o que for, se eu me deleitar com as coisas aqui da terra, Jesus disse: e aí? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que pode o homem dar em troca da sua alma? Jesus disse: não, eu vou recompensar de acordo com as suas decisões, de acordo com o que você tem feito. Então, tome uma decisão, faça algo importante que vai garantir a tua vida, não nesta terra, mas na eternidade. Amém? Já estamos finalizando, acompanhe ali, ó, a marca de Cristo Jesus.
Não tem a marca da besta, não tem o número de 6 na sua vida, não tem o número do homem, mas tenha a marca de Cristo. Pastor, existe a marca de Cristo? Claro que existe. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 ao 5. Olha ali, ó, a marca de Cristo Jesus. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome do seu Pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpista tocando as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na sua boca, são imaculados. Por quê? Porque eles viveram na verdade. Eles viraram as costas para a apostasia, não quiseram viver na verdade. E por isso foram selados. Haviam selos na vida desses 144, que não são 144.000, é um número que tipifica um número X. Quando chegar naquele número que só Deus sabe, é o que está estabelecido aqui, 144.000. E aí fechou, aí vai acontecer o quê? Aqui o que nos revela é o arrebatamento da primícia, que foram comprados da terra para Deus e ofertados a Deus como primícia, como eu coloquei ali, mas essa é uma outra temática que nós vamos estar falando nos próximos estudos. Ok? Então, em nome de Jesus, tenha a marca de Jesus Cristo na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua vida. Ok? Olha o que escrito está também em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 ao 4, assim. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, e a sua imagem, e o número do seu nome. Olha aí, ó. Venceram, em nome de Jesus, ó, venceram. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não te glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aqui estão aqueles que foram selados pelo Senhor Jesus, marcados na sua vida, que venceram, e eles não tinham a marca da besta, mas tinham a marca de Cristo Jesus. E esses adoraram ao Senhor, esses cantaram ao Senhor e glorificaram ao Senhor, mostrando ali a grandiosidade da obra de Deus naquele momento, como eles enxergam, como eles veem, dizendo realmente Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Amém? Então essa é uma das marcas daqueles que possuem a marca de Jesus Cristo. Amam e adoram ao Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Amém? Então, meu querido, aqui nós estamos concluindo, então, esse nosso entendimento, essa nossa compreensão do 666, do 666. Então, não tenha medo, mas é a vacina, mas é um chip, é isso, aquilo. Não, não é. Isso é uma ideologia. É o que querem implantar na mente das pessoas. O importante é ser feliz. Todos os caminhos levam a Deus, o importante é ser feliz. É o homem na esfera política, o homem na esfera teológica e o homem na esfera pessoal, dando as costas para a verdade, dando as costas para Jesus e automaticamente preparando o caminho do anticristo, ok? Veja no próximo slide aí, nós estamos finalizando hoje então esses 2 primeiros estudos, já estão gravados, se você não assistiu, assista então, o princípio das dores. Quando que começou o princípio das dores? Então, já há aproximadamente 1990 anos, mais ou menos, né? Levando em consideração que estamos no ano 2021, então a apostasia e o princípio das dores já está aí há bastante tempo acontecendo. A partir do momento em que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, ali já
já inicia o princípio das dores e a apostasia, contanto que não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, muitos naquele tempo. E de lá para cá, muitos estão dando as costas para a verdade. Então, o princípio das dores e a apostasia já está acontecendo há aproximadamente 1990 anos. E então, depois que a apostasia ela cumpre o seu papel, e nós vamos falar agora do quê? Desses assuntos ali, o anticristo. Ok? Então nós vamos no próximo vídeo, você que é inscrito no nosso canal vai estar recebendo na próxima semana aí, vamos estar falando sobre o anticristo. E na sequência, o arrebatamento da primícia, a grande tribulação, a volta de Cristo, o reino milenar de Cristo e o juízo de Satanás. E consequentemente o quê? A eternidade futura. Então vamos falar desses temas, desses estudos específicos desses temas. Existem tantas outras informações, tantas outras coisas, mas esse é para que você entenda de forma simples e objetiva as revelações do livro de Apocalipse, ok? Então, para que você compreenda e entenda de forma simples, porque o Evangelho é puro e simples, ok? Veja o próximo slide, então, ali. Mateus capítulo 26, versículo 41 nos diz assim: Vigiai e orem, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a minha oração, é o desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo para mim e para você. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que em nome de Jesus, sobre a minha vida e sobre a sua vida, a apostasia não tenha espaço, seja refutada totalmente em o nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita, o Espírito da verdade. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.